Dia, nono ano, aqui estamos para iniciar o capítulo 5, que fala sobre o Brasil nos anos 1920. Porém, antes de começar a falar sobre este assunto, nós vamos voltar lá no oitavo ano, quando vocês estudaram esses fatos que aconteceram, para poder depois interligar com a história do Brasil de 1920. A independência dos Estados Unidos e América Latina, a Revolução Francesa, o Iluminismo, a Revolução Industrial, que aconteceram no século XVIII e XIX. Vocês viram que esses fatos transformaram toda a economia, a sociedade, as relações entre as pessoas e os países de modo geral. No Brasil, após a independência, também houve muitas mudanças. Por exemplo, durante o primeiro e segundo reinado e no período regencial, aconteceram no Brasil as revoltas que vocês já estudaram, que foi a revolta de Canudos, do Contestado, da Vacina e da Chibata. Vocês viram que a revolta de Canudos, ela aconteceu no Nordeste, no Ceará. E essa revolta foi feita por pessoas de classe mais humilde, que queriam os seus direitos nas terras. E ela foi liderada por Antônio Conselheiro, que era uma espécie de um monge messiânico que andava pela cidade, tirando as pessoas dos seus trabalhos, da roça, tirando as pessoas até da igreja, para acompanhá-lo, dizendo que eles tinham que fazer esse movimento, porque, segundo a Bíblia, as terras eram de todos, bem como os animais, e todos podiam fazer uso dela, e o governo não poderia proibi-los. Então, essa situação deixou até os fazendeiros preocupados, porque eles perderam muitos empregados para poder acompanhar o Antônio Conselheiro. Houve muita luta entre eles, no final eles são vencidos pelas forças do governo. Depois a Guerra de Contestado. A Guerra do Contestado ela aconteceu entre Paraná e Santa Catarina. Foi uma revolta onde eles... Por que esse nome era contestado? Por que tinha o nome de contestado? Porque eles contestavam o direito das duas cidades, de Santa Catarina e Paraná. Terras entre um e outro, que é muito próximo. Mas a gota d'água para acontecer essa revolta foi o seguinte: o governo deu autorização para que fosse feita uma estrada de ferro entre Paraná e Santa Catarina, ligando Santa Catarina a São Paulo. E aí aconteceu a revolta. A vacina foi uma época parecida com a de agora, onde houve um surto de varíola, peste bubônica, febre amarela, em que as pessoas ignorantes, não sabiam da situação, só viram que foram, assim, de repente, foram informados de que suas casas seriam invadidas por pessoas para detetizar as casas, que eram chamados mata-mosquitos. Então, eles não permitiram que essas pessoas entrassem nas casas, dizendo que eles queriam roubar. Então houve muito problema nessa revolta. E logo em seguida, Oswaldo Cruz, que havia permitido esse mata-mosquito, ele também criou a vacina. Criou a vacina para combater essas doenças. Só que as pessoas não entenderam, não queriam, diziam que não queriam ser vacinados. Então essa revolta foi por isso. Agora, a revolta da Chibata, ela aconteceu entre os marinheiros. Os marinheiros não suportaram ser tão maltratados, então eles fizeram a revolta pedindo uma alimentação melhor, pedindo fim dos maus tratos,
né? E pedindo que houvesse um aumento de salário para eles. E o início da revolta da Chibata foi quando pegaram o líder da revolta e maltrataram tanto a ponto de deixá-lo muito machucado e começaram a deportar vários marinheiros para outros lugares, mataram muitos marinheiros, então a revolta iniciou, sendo que o governo sempre venceu. Bom, continuando aqui, agora é hora de vocês no 9º ano entenderem os acontecimentos, tudo isso que aconteceu, e saberem que até hoje as pessoas lutam pelos direitos dos cidadãos, pelos direitos dos pobres, dos negros, dos escravos, dos índios. Essas lutas continuam, só que agora de uma forma mais organizada, porque nós temos uma Constituição. Então as pessoas têm por onde se assegurar, que é pela Constituição brasileira. Nós vamos então ao capítulo 5, começar o capítulo 5, e trabalhar o Brasil nos anos 1920. Então vamos ver aqui como aconteceu a história do Brasil nos anos 1920. Primeiro, houve a transformação da sociedade e o aumento da população, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, que eram os maiores centros. O uso dos meios de comunicação. Vocês sabem que desde a Belle Époque, lá na França, né, foram criados, nos Estados Unidos, desculpa, o telefone, o rádio, o automóvel, o avião, que lembra que foi até aqueles anos felizes que nós conversamos, que todo mundo começou a esbanjar, a comprar, porque todo mundo queria ter em casa um rádio, um telefone, um automóvel, e aí é por isso que começou a decadência. Então no Brasil o rádio, ele foi bastante utilizado, principalmente o rádio. Houve também o interesse pelo futebol, que até então não havia, e a criação de universidades no Rio de Janeiro. Entre essas universidades estava a Faculdade de Medicina, Engenharia e Direito. Foi uma mudança mesmo radical que houve aqui no Brasil. Mas aconteceu, que vocês já estudaram, a crise de 1929. Que deixou o Brasil também bastante abalado. Em 1929, aquela crise. Porém, durante a República Velha, o Brasil teve uma fase muito boa, que foi a época do café, da alta do café, né? Em que mais que a única classe que era favorecida era a oligarquia, que era, né, formada pelos grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra, enquanto as classes pequenas não tinham direito a esse progresso com o café. Bom, nem todos os cafeicultores se deram bem, principalmente quando chegou essa crise aqui. E com essa crise aqui, eu gostaria que vocês pegassem a página 91 do livro de vocês, que lá vocês vão ver uma tabela que está mostrando desde o ano de 1888 até 1950, como que o café foi decaindo. Então, aquela situação de riqueza dos grandes cafeicultores, ela foi reduzida. Então, desse jeito o café se rebaixou e com isso as finanças do Brasil também fracassaram. Porém, depois que acabou a Primeira Guerra Mundial, houve um aumento das fábricas aqui no Brasil, né? Porque até pelo fato do Brasil não ter participado da Primeira Guerra, que nós já vimos, ele teve tempo de, como não estava gastando
com a guerra, né? Como eles gastaram muito, o Brasil teve tempo de recuperar um pouco as suas finanças e ele começou a investir em fábricas e também aumentou o número de empregos para as pessoas, aumentou o número de operários. Mas as indústrias não estavam insatisfeitas com a oligarquia, porque havia rivalidades entre 3 grupos. Havia formação de 3 grupos. Havia a classe média urbana, havia o grupo dos operários e havia a burguesia industrial. 3 grupos que lutavam entre si. A classe média urbana, ela era formada por industriais, bancários, comerciantes, que queriam o voto secreto e a moralização do processo eleitoral. Os operários exigiam melhores condições de trabalho, de vida e mais participação política. E a burguesia industrial desejava aumentar os impostos sobre os produtos estrangeiros, achando que assim poderia ajudar a indústria brasileira. Então havia a luta entre esses 3 partidos, a partir depois que acabou a Primeira Guerra Mundial. Bom, no início do século XX surgiram as associações trabalhistas, como hoje nós temos os sindicatos, surgiram também as associações para ajudar os operários, que receberam influência das ideias anarquistas que foram trazidas pelos imigrantes que vieram da Itália, da Espanha, trouxeram as ideias anarquistas para cá. E aí surgiram os partidos políticos, como hoje nós temos, vários partidos. No ano de 1922, surgiu o PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro. Esse partido era a favor dos operários. Em 1926, surgiu o PD, Partido Democrático. Surgiu em São Paulo. Ele defendia a moralização da política por meio do voto secreto obrigatório. Então, começamos então a estudar o Brasil nos anos de 1920. Depois nós continuaremos. Eu gostaria que agora vocês copiassem as agilidades para a próxima aula. Vamos lá? Essa atividade eu vou corrigir no dia 28. Número 1. Citar as características gerais dos anos de 1920. Essas características são as transformações culturais e sociais. Vocês não deverão se apegar só no livro. Vocês podem pesquisar mais sobre essas mudanças. Segundo, por que a Semana de Arte Moderna de 1922 foi um acontecimento que marcou intensamente a história do Brasil? 3. Que grupos sociais surgiram através da urbanização? 4. Essas que eu vou falar para vocês agora não tem no livro. Vocês vão fazer pesquisa na internet. No governo de que presidente foi criado o Dia do Trabalhador? Em que data? Qual o objetivo de criar esse dia? Letra B. Que doutrinas eram seguidas pelos operários? O que pregavam? C. O que levou os operários a iniciar um movimento no início do século XX? D.
Justifique as razões do uso do rádio a partir de 1923 no Brasil. E, por último, vocês vão escrever suas conclusões sobre a aula de hoje. Tchau.